Ei, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio e hoje nós vamos continuar lendo aí, comentando a respeito da palavra de Deus. Nós sabemos, gente, que no capítulo 3 as nações oprimem Israel. Mas por que eles oprimem Israel? Por causa da desobediência. E estas, pois, são as nações que o Senhor deixou, Juízes capítulo 3, deixa o seu comentário aí. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel. Por exemplo, como se diz, né? Dá a impressão que quando nós estamos lá lendo o livro de Josué, que eles pouparam os inimigos, mas Deus permitiu porque Deus queria colocar eles à prova. Saber a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente Israel, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhe ensinar a guerra, também para o treinamento de guerra, que estava preparando eles para a guerra. Pelo menos os de antes não sabiam delas. Então, 5 príncipes filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para pôr eles à prova, para provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tornaram... E o que eles fizeram? Pegaram as suas filhas e deram, e assim, houve casamentos idólatras com os filhos dos filisteus de deuses estranhos, né? Eles deram as suas filhas aos filhos deles e eles passaram não somente a servir a Deus, mas a outros deuses, gente. Já uma fé misturada, né? E aí, gente, nesse capítulo 3 aqui, nos mostra 3 juízes. Otiniel, casado com Axia, também Iude, que era canhoto. Eles fizeram muita menção de Iude aqui. E tem um outro aqui no final que eu vou falar com vocês no finalzinho aqui. Então, gente, Otiniel aí e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor Deus, e serviram a Baalaim e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou na mão de Cusã, Rezataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Rezataim. Por 8 anos eles foram escravizados, foram obrigados a pagar impostos para eles, né? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz. Aqui está falando que é irmão de Caleb. Eu estava vendo um vídeo que fala que era irmão de Caleb. Outros falam que é sobrinho, mas é porque naquela época todo mundo era irmão, né? Igual todos falam assim, filhos de Abraão. Mas ele era mais novo do que ele. E veio sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e julgou Israel. Ele foi o primeiro juiz em Israel, Otiniel. Julgou Israel e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã, Rezataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então, gente, na época desse primeiro juiz, Otiniel,
a terra ficou sossegada durante 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, enquanto Otiniel foi juiz em Israel, né, eles permaneceram firmes. Aí, quando Otiniel morreu, aí começou os moabitas a oprimir os israelitas. Os moabitas também, eles eram parentes dos israelitas através de um incesto, né? Surgiu essa nação moabita, filha com pai, elas embebedaram o pai e tiveram relação com o pai, e essa nação foi crescendo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, gente. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Eles viraram escravos dos Moabitas. Então os filhos do Senhor, como que Deus é bom, né, gente? Então os filhos de Israel clamaram. O Senhor, ele atende clamor, ele atende a nossa súplica. Clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou o segundo juiz, um libertador chamado Eude, filho de Gera, filho de Jimimi. Ele era um homem canhoto. Todo mundo lutava com a mão direita, né? Mas esse aqui era canhoto. Alguns estudiosos falam que ele tinha até dificuldade, mas na Bíblia aqui não diz. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, como se diz, de duas pontas, 2 gumes, do comprimento de um côvado. Um côvado tem 50 centímetros, mais ou menos, né? Entre 45 a 50 centímetros. E cingiu-a, colocou por debaixo das suas vestes, junto à coxa direita. Como se diz, se ele é canhoto, ele tinha que usar a mão canhota. Mas só que ele colocou do lado direito. Então, jamais alguém ia imaginar que ele ia saber usar a mão direita. Ele colocou por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. Geralmente, as pessoas, elas que são canhotas, elas conseguem usar os 2 lados. Como é que fala? Eu não sei se fala ambidestro, um negócio assim. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. Ele entregou o presente para Eglon, e aí o Eude falou assim, acabando de entregar o presente, e Eude falou assim, olha, eu trouxe, ele despediu aquela gente, né, e falou assim, eu tenho algo para te falar. Ele voltou, né, ele falou assim, eu tenho algo para te falar. Porém, ele mesmo voltou das imagens de esculturas que estavam ao pé do Gilgal e disse, eu tenho, isso é Eliúde falando, tenho uma palavra secreta. Todo mundo gosta de um segredo, né, gente? Isso é coisa do ser humano. Quando fala que tem um segredo para te contar, no instantinho a pessoa fica no seu pé para contar, né? Mas segredo para mim é fofoca, né? Às vezes não. Essa semana eu fiquei sabendo de um segredo que não é fofoca não, mas é algo para a gente estar orando. E sucedeu que, porém, ele mesmo voltou, já disse a parte, né? E aí ele mandou todo mundo sair, o Eglon, né? Mandou todo mundo sair porque ele queria saber o segredo, estava curioso para saber o segredo. Ele falou que tinha um segredo, então ele falou, cala-te todos que assistiam
e mandou ele sair. Sai daqui. E Iude entrou no cenáculo fresco, porque o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: esse cenáculo que eu entendo é assim, vou falar grosseiramente para os irmãos entenderem. Esse Iude, não, o Eglon, né? Iude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si. Deixa eu arrumar aqui. Vou falar com vocês assim grosseiramente. Esse rei, esse Eglon, tinha um lugar que ele tinha só para ele defecar. Tá bom? E Iude entrou e ali ele falou assim: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Iude estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada sobre a sua coxa direita e cravou na barriga dele. Mas ele era tão gordo, mas tão gordo, que a espada sumiu dentro dele. Foi aqui, ó, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E tanto é que a lâmina afundou tanto, que saiu-lhe excremento. Então Iude saiu tranquilamente pelo pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram que a porta do local que ele defecava estava fechada, e disseram: sem dúvida, o ventre, ele está aliviando o ventre lá na recâmara do cenáculo fresco. Vai ver que eles sentiram o fedor, né? E ali eles ficaram esperando, e o rei demorando. E eles pegaram a chave e abriram, e eles viram estendido na terra o rei Eglon, o rei dos Moabitas. E Iude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Então Iude escapou enquanto eles aguardavam o rei, pensando que o rei estava defecando. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas, tocou as buzinas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia adiante deles. E disse-lhe: segue-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram atrás dele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixou passar ninguém. Naquele tempo eles feriram dos moabitas 10.000 homens, que eles feriram. Todos corpulentos, homens fortes, valorosos, e não escapou nenhum. Olha como é que Deus responde oração. E assim ele foi subjugado. Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou durante 8 anos. Então Iude julgou Israel durante 8 anos. Aqui não fala que ele morreu, mas eu creio que ele morreu. Então o primeiro juiz em Israel foi Otiniel, o segundo juiz em Israel foi Iude, e agora entra o terceiro juiz aqui, ó, no finalzinho do capítulo 3. Sangar liberta-os dos filisteus. De novo, os filhos de Deus, os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Sangar, filho de Anate, ele feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Eu entendo que é um chifre de boi, né? E também ele libertou os israelitas. Tá? Agora, esse é o capítulo 3 de Juízes. Então teve 3 juízes aqui. No final, Otiniel, Iude e Sangar, que feriu 600 filisteus, né?
com uma aguilhada de bois. Eu creio que é com a junta de bois, né? Com chifre de boi, sei lá, um negócio assim, né? Então, gente, este é o capítulo 3. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou Patrícia, me segue lá, Patrícia Regina Flor de Maio. Beijo, Deus abençoe.